presença, meu Pai. Mais uma vez, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, meu Pai. Como foi no início da oração aqui, eu estava orando, Senhor, pelo perdão dessa noite, Senhor. E mais uma vez, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, eis aqui o meu servo, Senhor. Será um canal de bênção, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Usa, Senhor, ele da tua maneira, Senhor, da maneira que tu queres, Senhor. Pois aqui está, Senhor, o canal de bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia. Que os irmãos sempre acreditem, para nós sabemos o livro de 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Do versículo 33 ao versículo 47. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 33 ao versículo 47. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que, aleluia, estamos participando de 12 dias para 12 meses. Amém. Vou dizer para os irmãos que aqueles que têm vindo e buscado conosco têm visto que Deus está fazendo alguma coisa diferente no nosso meio. E eu quero dizer para os irmãos que a primeira porta foi a porta do reino. Se você entrar pela porta do reino, você vai achar, aleluia, a porta da palavra. E achando a porta da palavra, você vai ver a porta da oportunidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Diz assim com a palavra do Senhor nosso Deus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois ele ainda é moço e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E via um leão e um urso e tomava a ovelha do rebanho. Eu saía após eles e o feria e livrava da sua boca. E levantando-se a ele contra mim, lançando-se mão da bala, eu o feria e o matava. Assim farei, aleluia, assim farei o teu servo ao leão como o urso, assim também esse circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais a Davi: o Senhor me livrou da mão de um leão e de um urso, ele me livrará também da mão desse filisteu. Então disse, aleluia, Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor é contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu como uma couraça. E Davi, aleluia, cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na sua mão, escolheu para si 5 cestos do ribeiro, e pôs um alforje de pastor que trazia a saber o surrão. E lançou a mão da sua funda e foi chegou ao filisteu. E o filisteu também veio, vinha chegando a Davi, e o que lhe levava ao escudo ia diante dele. E olhando a luz, o filisteu, e vendo a Davi, desprezou, porquanto era jovem e ruivo de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: eu sou um cão para que venhas a mim com paus. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: veemente daí a tua carne às aves do céu, as bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem temos afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará a mim, e ferir-te-ei e te darei a tua cabeça. Quero reduzir os corpos ao arraial dos filisteus. Te darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e todos saberá que há Deus em Israel. E saberá, aleluia, toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos integrará
na vossa mão. Bem, pode se sentar no nome de Jesus. Eu quero que você entenda nessa noite, querido, aleluia. Estamos, aleluia, nessa noite diante da porta da oportunidade. Não teria uma pessoa melhor, aleluia, para dizer sobre a vida de Davi. Mas eu quero que você entenda nessa noite, aleluia, o que o Senhor quer dizer, aleluia. Muitas das vezes que nós ouvimos falar muita coisa de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas se você pegar, aleluia, essa história um pouco mais, querido, você vai ver que o começo da vida de Davi não foi fácil. Quando, aleluia, nós buscamos, aleluia, nos livros, a história, aleluia, você vai ver que Davi, aleluia, era filho de Jessé, porém Davi era um dos menores dos mancebos, seus filhos. E a Bíblia vai nos dizer então que, aleluia, Saul era o rei nessa época, mas porém Saul, ele desobedeceu a Deus, e Deus então rejeita o reinado de Saul. E Deus então, aleluia, diz para Samuel: Samuel, eu tenho provido para mim um rei. Vai na casa de Jessé e unge um dos seus filhos, porque eu tenho escolhido eles para mim como rei. E a Bíblia vai nos dizer então, querido, aleluia, que veio temor, aleluia, a Samuel, porque ele sabia que se Saul ficasse sabendo, a sua vida estaria em risco e em perigo. Então Deus dá uma estratégia para Samuel e ele vai até a casa de Jessé. E a Bíblia vai nos dizer, querido, aleluia, que então, chegando lá, Samuel pede para chamar, aleluia, Jessé, e pede para chamar os seus filhos. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que quando, aleluia, Samuel entra para dentro da casa de Davi, o primeiro, aleluia, que se apresenta, um dos seus filhos de Jessé, Eliabe. Eliabe era um moço forte, um moço, aleluia, com estilo. Porém, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Deus fala para, aleluia, para Samuel: Samuel, não é esse o meu escolhido. Porque, aleluia, Deus começa a mostrar para Samuel, porque Samuel, aleluia, ele viu com os olhos da carne, mas Deus conhece o coração do homem. E a Bíblia vai dizer então que Deus lhe fala assim: olha, Samuel, eu não olho com os olhos humanos, eu olho com os olhos do coração. Então Deus, ele rejeita Eliabe, porém, consequentemente, vem Abinadab. E Deus disse: também não é este. Porém, vem chamar, e Deus também disse: não é este. E o Senhor faz uma pergunta, aleluia. O Senhor faz uma pergunta para Jessé: acabaram os seus mancebos? Acabaram os seus filhos? Então, querido, ele tem uma lembrança. Não, ainda tem um. Davi está nos campos cuidando das ovelhas. E aí, querido, começa aqui que Deus me entregou nessa noite. Aleluia. Talvez, querido, Samuel era um homem experiente, era um homem, aleluia, que tinha revelação de Deus, era um homem que tinha, aleluia, que ouvia a voz de Deus, mas, aleluia, ele era só um homem. Mas a Bíblia vai dizer que, aleluia, então Deus escolhe Davi para rei. E aí, querido, eu quero te contar um pouco da vida de Davi. Primeiramente, querido, Davi, ele era um dos filhos de Jessé, mas era um dos filhos da vergonha. Por isso, aleluia, ele ficava afastado de seus irmãos e da casa de seu pai. Por isso, quando ele perguntou: acabaram os seus mancebos? Jessé disse: não, ainda tem mais um. E a Bíblia vai nos dizer então que, aleluia, que Samuel manda chamar Davi. E a Bíblia nos diz então que Deus, quando Davi chega na casa de Jessé, ele unge Davi para rei. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, querido. Muitas das vezes as pessoas olham para nós e muitas das vezes, querido, eles não nos taxam, te dão um preço, ou muitas das vezes dizem assim: você vai chegar só até ali. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus te escolheu para fazer alguma coisa grande, querido. Deus não te escolheu para coisa pequena, Deus te escolheu para coisa
a ovelha do seu pai. Talvez ele podia estar cantando assim: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Talvez ele poderia estar cantando um outro salmo, mas Davi estava ligado no Senhor. Davi, ele tinha uma relação íntima com Deus. Davi, ele estava ligado com Deus. Ele estava cuidando das ovelhas, mas ele tinha o ouvido de ouvir a voz de Deus e conversar com Deus. E aqui, querido, eu digo nessa noite: quantos de nós, querido, muitas das vezes nos temos mais relacionamento com Deus? Quantos de nós, querido, muitas das vezes estamos conversando com Deus apenas 2 horas, o horário do culto? Mas quantos de nós, muitas das vezes, esquecemos que Deus ele tem que ser adorado? Para Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Você é dele, você pertence a Ele, e tudo que você tem é dele, e você pertence a Ele, querido. Por isso, o que é Ele, o que é dele, e o dele é a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. Aleluia! Porém, querido, a Bíblia diz que Davi é ungido rei. Porém, a Bíblia diz que Davi ele volta a apacentar suas ovelhas. E a Bíblia vai dizer então que, aleluia, levantam um homem do exército dos filisteus, Golias. E a Bíblia vai dizer que esse homem, querido, aleluia, ele começa a afrontar, aleluia, o exército de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samã, eles eram componentes desse exército. E a Bíblia vai nos dizer também, querido, aleluia, que chegou o tempo de guerrear com os filisteus, e eles foram chamados. E a Bíblia diz que nesse tempo Davi estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Porém, a Bíblia diz que Jessé, então, ele manda Davi para levar suprimento para os seus irmãos. E chegando lá, aleluia, aquele homem, aleluia, estava afrontando o exército dos Deus vivos, aleluia, pedindo que um homem fosse, aleluia, lutar contra ele, que se ele perdesse, aleluia, ele seria, os cristãos seriam servos do povo de Israel, mas se eles perdessem, eles seriam servos dos filisteus. E a Bíblia vai nos dizer, querido, aleluia, que neste tempo, querido, Saul era rei, não foi para a batalha, Abinadab não apareceu para a batalha, mas Davi, aleluia, que tinha, aleluia, um relacionamento com Deus. Davi que sabia que o Deus que ele estava servindo não era qualquer Deus. Ele começou a entender, querido, aleluia, que quem chamou ele não foi Saul, quem chamou ele não foi Jessé, quem chamou ele foi o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia. Porém, querido, a Bíblia diz então que aquele homem começa, aleluia, a gritar, e vem uma indignação de Davi. Quem é esse homem que está afrontando o exército de Deus vivo? E a Bíblia diz, aleluia, que ninguém se apresenta para Deus para lutar com aquele homem. E a Bíblia diz que neste momento, querido, Saul, aleluia, Davi levanta suas mãos e diz que quer lutar com aquele homem. E a Bíblia vai nos dizer então, querido, aleluia, que aleluia, Saul então entende, aleluia, a valentia daquele jovem e fala assim: olha, você é muito jovem. Desde antes que você nascesse, esse homem já era homem de batalha. E a Bíblia vai dizer, querido, aleluia, que Davi ele tem aleluia, uma coragem que falta para muito do exército de Israel. Ele vai dizer: olha, Senhor, eu estava apacentando a ovelha do meu pai, porém, aleluia, veio um urso, eu matei, veio um leão e eu matei. E a Bíblia vai dizer então que, aleluia, da mesma forma que eu matei esse urso nesse leão, meu Deus vai me pegar esse Cristo. Aleluia. Querido, eu quero dizer uma coisa nessa noite, a qual o Senhor botou no meu coração. Deus não está procurando grandes homens. Deus não está procurando homens com um baita currículo, homens com estatura forte, não. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando pessoas que entendem que o Deus que está aqui nessa noite é um Deus que muda a história. O Deus que está aqui nessa noite é um Deus que pega aquele que está lá no final da fila, coloca em primeiro e diz: esse é o meu escolhido. Mas muitas das vezes, querido, eu quero dizer para você nessa noite que
muitas das vezes, quando chega a dificuldade, queremos parar. Quantos de nós não querem mais abrir mão, aleluia, da sua comodidade para fazer a vontade de Deus? Quantos de nós que muitas das vezes somos igual, aleluia, somos igual, aleluia, muitas das vezes, aleluia, as plantas que o vento joga para cá e joga para lá? Mas Deus vai ser querido, como uma palmeira. Você pode balançar de um lado para outro, mas você está firmado na rocha, e esta rocha é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, o Senhor eterno, o nosso Deus. A Bíblia diz então, aleluia, que Saul ele coloca em Davi, aleluia, a sua armadura. E Davi fala assim: olha, eu não consigo usar nada disso, aleluia. Pede para tirar. E a Bíblia diz então que ele pega, aleluia, algumas pedras e vai diante daquele homem com o seu cajado e com o seu alforje, aleluia. E a Bíblia diz então, querido, aleluia, que Davi diz assim: olha, versículo 45: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus eu tirarei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, aleluia, que o que tem a ver a história de Davi com a porta da oportunidade? Quero dizer para você nessa noite, Davi era desconhecido, ninguém conhecia Davi, só Deus conhecia Davi. Davi era humilhado porque era menor da tua casa, aleluia. Muitos, aleluia, seus irmãos o zombavam, ele era o filho da vergonha, mas porém Davi tinha um relacionamento com Deus, Davi buscava Deus, Davi orava a Deus, e Deus conhecia Davi. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, aleluia, no nosso meio, querido, Ele tem os seus xodós. Ele tem aquelas pessoas que muitas vezes não estão aqui no púlpito pregando, não está aqui mais chorando, mas está na tua casa intercedendo a Deus, está falando com Deus, está cozinhando e diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, e Deus está vendo, e vai chegar o tempo que Deus vai te levantar para mostrar que Deus levanta aquele que não é ninguém, para que as pessoas vejam que Deus faz conforme a tua vontade. A Bíblia vai dizer, querido, aleluia, que Saul, no momento, aleluia, de medo, de fraqueza, ele lança, aleluia, uma recompensa. Ele diz assim, ó, capítulo 17, versículo 25, ele diz assim, ó: e diziam os homens de Israel: viste aquele homem a quem subiu? Pois subiu para afrontar o Deus de Israel. E há de ser que, pois, o homem que ferir a luz do rei enriquecerá com grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará o isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Saul, querido, ele entendeu, aleluia, que ele não tinha coragem para ir, e ele lançou então uma sorte, aleluia, entre os seus soldados, que aquele que conseguisse vencer aquele homem, eles teriam recompensa. E eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, que não fique preocupado, querido, aleluia, com a recompensa que o inimigo desse mundo quer te dar. Talvez você está aqui nessa noite, aleluia, e a porta, aleluia, que você está procurando não se abriu. Talvez você está aqui nessa noite, aleluia, aquilo que você está precisando não aconteceu. Mas eu quero dizer para você, Deus coloca na tua frente uma porta de uma oportunidade, para que em 2016 a tua história seja diferente, para que em 2016 a tua casa receba a vitória, para que em 2016 a cura chegue na tua casa, para que em 2016 as pessoas vejam que Deus está contigo nesta terra. A Bíblia vai dizer que Jesus, uma certa vez, veio uma mulher a ele, uma mulher cananeia. Ela tinha uma filha, a sua filha estava enferma. E aquela mulher disse ao Senhor: Senhor, por favor, cura minha filha. E a Bíblia vai dizer que ele disse assim: olha, não é lícito
tirando a boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher, querida, ela pegou aquela oportunidade que ela tinha e disse assim: olha, mas também as migalhas que caem da mesa do seu Senhor são alimentos de alguns. Quero dizer para você nessa noite, querida, eu não sei qual foi a palavra que lançaram na tua vida, eu não sei o que disseram para você que iria acontecer, eu não sei o que falaram para você, que vai acontecer na tua vida, qual foi a maldição que te lançaram, mas eu quero dizer para você nessa noite: ei, querido, receba a porta da oportunidade, você precisa de uma oportunidade para que Deus venha mudar a história da tua vida. Aleluia! Porém, querida, a Bíblia diz que havia uma mulher que ela tinha 12 anos de uma enfermidade, e há 12 anos, querida, ela não andava com aquela enfermidade, há 12 anos ela não andava com vergonha. Porém, a Bíblia nos diz que aquela mulher, uma certa vez, ela ouviu falar que Jesus iria curar, e aquela mulher, ela pegou aquela oportunidade que chegou para ela, ela disse: eu não preciso chamar a atenção dele, eu só preciso tocar na orla do vestido dele, e eu serei curado. E a Bíblia diz então que aquela mulher, ela entra por trás da multidão e toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz então que quando ela toca, ela é curada. Eu quero dizer para os irmãos que estamos em 11 dias de oração para 12 meses do ano. Quero dizer para os irmãos nessa noite, aleluia, este propósito não nasceu no coração do pastor Eliezer. Primeiramente, ele nasceu no coração de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: não adianta nós virmos aqui, não adianta nós participarmos 12 dias, se o teu coração está dividido. Não adianta você participar dessa oração, querido, se você não está voltado com os olhos para o Senhor. Mas se você estiver voltado com os olhos para Deus, você vai ser conhecido de Deus, querido, e a vitória vai chegar na tua vida. Mas creia no Senhor nessa noite, porque o Deus que está aqui é o Deus de vitória. Aleluia. Eu quero te pedir que você levante. Amém? Vamos, Jesus, que te deve. Aleluia. Quero dizer para os irmãos: Davi, aleluia, ele já era conhecido de Deus. Deus já conhecia Davi. Aqueles gigantes só apareceu, sabe para quê? Porque para Deus, aleluia, mostrar a Davi o seu verdadeiro adorador, o seu verdadeiro servo. Aquele gigante foi uma oportunidade que Deus teve de apresentar Davi para o povo. Porque o povo não conhecia Davi, mas Deus conhecia Davi. Quero dizer para você nessa noite: eu não sei, aleluia, que te trouxe aqui, eu não sei